O Bolsonaro corre o risco de sofrer uma humilhação pública, que seria a maior demonstração de fraqueza desde a derrota para o Lula. Tudo isso protagonizado pelo Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, que assim como Tarcísio de Freitas, pressionados pelos bolsonaristas, confirmaram a presença no evento do próximo dia 25. Um evento de apoio a Bolsonaro que foi organizado por Silas Malafaia. Olha a chance disso descambar para uma loucura muito grande. Por isso que aliados dos dois estão falando para eles não irem, porque acham que o evento é muito arriscado. Inclusive, integrantes do próprio PL estão falando para o Nunes não ir, porque ele não tem obrigação alguma de participar disso. Porque ele tem uma grande chance de ser contaminado e sofrer impactos negativos na campanha. Na sua opinião, Bolsonaro vai sofrer uma humilhação se Nunes não for? O evento vai ficar mais enfraquecido? O que você acha do Malafaia organizando? Se você concorda e quer que o Bolsonaro seja humilhado, deixa o like e se inscreva no canal. A ideia desse evento bolsonarista, que Bolsonaro está propagandeando nas suas redes sociais e os bolsonaristas estão fazendo pressão para que figuras políticas relevantes e importantes compareçam, vai ser no próximo dia 25, em São Paulo, na Avenida Paulista. Depois de vários fiascos ao longo de 2023 e um fiasco agora em 2024 em São Sebastião, Bolsonaro quer esse novo evento. E segundo informações do Igor Gadelha do Metrópolis, o evento foi idealizado por ninguém mais ninguém menos do que Silas Malafaia. Olha só, Malafaia e Bolsonaro discutiram o evento durante o carnaval. E o carro de som de onde o Bolsonaro vai discursar será fornecido por Silas Malafaia. Nós temos que lembrar que Malafaia já protagonizou um fiasco em São Paulo no ano passado, em 2023. Um evento que ele teve até uma discussão com a Carla Zambelli, porque a Zambelli queria colocar um outro trio, Malafaia queria ser o protagonista, pavão do jeito que é. Acabou vencendo essa disputa com a Carla Zambelli, teve lá o evento e não foi ninguém. Nem mesmo o Bolsonaro foi, ele que prometeu ir, chamou as pessoas, o Bolsonaro na hora H arregou. Mas agora Malafaia organizou esse evento, fará o discurso de inauguração, vai haver uma oração de Michele Bolsonaro, que aparentemente confirmou a sua presença, e Bolsonaro vai encerrar com um discurso também. Para o evento dar certo, ou para o evento não ser um fiasco completo, porque de público não vai ser aquilo que o Bolsonaro está falando, propagandeando. Mas para o evento não ser um fiasco e Bolsonaro conseguir demonstrar que ele tem apoio, não somente civil, mas também político, duas figuras são muito importantes. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e o Ricardo Nunes, atual prefeito paulistano, prefeito da capital do estado. Eles são importantes porque são duas figuras proeminentes e são de São Paulo. E aliados do Bolsonaro, bolsonaristas, estão pressionando para que ambos acabem comparecendo, porque se eles não forem vai ser um imenso fiasco. Tanto Tarcísio quanto Ricardo Nunes confirmaram a presença no evento bolsonarista. Eles falaram, nós iremos. Mas, nos bastidores, tanto o Tarcísio quanto o Ricardo Nunes sofrem pressões dos seus aliados a não comparecerem. Pelo seguinte, o Bolsonaro quer fazer com que seja um evento tranquilo e seguro para todos aqueles que não estão sendo investigados. Porque quem confirmou a presença? Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, que estão sendo investigados. Então para eles e para Bolsonaro, uma investigação a mais, uma investigação a menos não faz diferença nenhuma. Então Bolsonaro falou o seguinte, não compareçam vocês, meus apoiadores, com faixas e cartazes contra qualquer pessoa ou qualquer instituição. É claro que eles vão, mas o Bolsonaro falou isso para se eximir da culpa, falando para o Tarcísio Nunes, vocês podem vir. O problema para o Tarcísio, segundo informações do Josias de Souza, do UOL, é que essa proximidade com o Bolsonaro traz riscos muito grandes. Porque ele pode ser associado ao Bolsonaro quando houver indiciamento e condenações. E o Tarcísio, ele foi ministro do governo Bolsonaro. Quantas reuniões ele não participou de teor antidemocrático? Ele pode ser investigado também. Qual foi a participação dele na estrutura de ataque às instituições republicanas? Isso não está claro. Então há um risco para o Tarcísio ficar associado às investigações, ser investigado também, porque não ele foi integrante do governo Bolsonaro, e ficar muito atrelado no governo Bolsonaro e não conseguir se distanciar para pegar um público conservador mais moderado. Esse é o risco para o Tarcísio. Para o Ricardo Nunes, para vocês terem uma ideia,
Tanto o MDB quanto o PL, que é o partido do Bolsonaro, o MDB, o partido do Nunes, estão falando para ele não ir. O MDB acredita que a ida do Nunes não é boa. Primeiro porque o partido é da Simone Tebet. O partido compôs a frente ampla de Lula contra Bolsonaro. E Lula é muito mais importante do que Bolsonaro porque Lula tem a caneta. Apesar do partido saber que, olha, é importante o apoio do Bolsonaro para São Paulo. Para São Paulo. Mas esse evento é uma barca furada imensa, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe qual é o discurso que Bolsonaro vai usar, qual o discurso Malafaia vai fazer ou vai adotar. Então é uma situação que o Ricardo Nunes ele está numa grande saia justa. Inclusive, estão falando para ele não ir. Até mesmo pessoas do PL. Então nós temos o MDB e o próprio PL. Claro que é a ala mais raiz do PL, que se opõe aos bolsonaristas, estão falando, você não tem obrigação nenhuma de ir. Se você não quiser, você não vá. Fique cuidando de São Paulo, não se envolva nessas discussões políticas porque você não tem nada a ganhar. Ah, mas vai ser o apoio do Bolsonaro, é importante, ele não vai fomentar outro candidato. Ora, até que ponto o apoio do Bolsonaro é essencial para uma candidatura? Isso precisa ser discutido. Ah, porque a gente tem o apoio do Bolsonaro, mas ficamos muito atrelados ao bolsonarismo e vão ser derrotados pelo Guilherme Boulos. Para vocês terem uma ideia, essa operação da Polícia Federal abriu um flanco e uma possibilidade para outros partidos pleitearem a vice do Ricardo Nunes, como União Brasil. O Bolsonaro escolheu lá aquele Ricardo Melo Araújo, que é um coronel que não traz voto nenhum. Então o que acontece? Pô, esse cara é muito fraco. A gente já tá com esse cara aí. Agora a gente vai ter que participar dessa campanha do Bolsonaro. Desse ato do Bolsonaro. Nós vamos afundar a nossa campanha. Vamos pegar, será que um vice de outro partido, do União Brasil? Você não tem essa obrigação de comparecer. São discussões que estão sendo colocadas. Se o Ricardo Nunes não for, e mais ainda, se o Ricardo Nunes rejeitar a escolha do Bolsonaro pelo vice, vai ser uma grande humilhação pública do Bolsonaro. Bolsonaro joga arriscado. Ele precisa usar esse evento para tentar intimidar o judiciário, para tentar mostrar que ele tem força e relevância política. Pode ser um grande tiro no pé. Um tiro que sairá pela culatra a depender do que acontecer. Mas ele não tem outra opção, ele tem que jogar com isso. Só que ele vai arrastar todo mundo pro abismo se Bolsonaro tem rompantes antidemocráticos, se Bolsonaro comandou a organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto. Eu, Ricardo Nunes, não tenho nada a ver com isso. Por que eu vou colocar em risco a minha candidatura, a minha campanha e o meu futuro político? Porque se eu for derrotado como prefeito de São Paulo, qual que é a minha missão? Se eu sou prefeito de São Paulo, eu tenho a condição de virar governador mais na frente. Por que não? De virar senador? Vou me atrelar, me envolver com o Bolsonaro? Não vale a pena. Porque os riscos para todos os presentes são muito grandes. Mesmo o Bolsonaro pedindo para as pessoas não irem lá, ninguém sabe o que o Bolsonaro pode falar. Não irem lá com faixas e cartazes. Ninguém sabe o que Malafaia vai dizer. Ninguém sabe como o Bolsonaro vai se comportar. Advogados do Bolsonaro estão muito apreensivos com a postura dele. Ele pode se empolgar, ele pode ver as pessoas, ele pode se emocionar, ele é instável emocionalmente. E pode falar uma bobagem que poderá comprometer todos os que estão ali presentes. Bolsonaro se beneficia dos presentes ali, principalmente das figuras políticas, mas ele não traz nenhum benefício para aqueles que estarão com ele. Nenhum. Só riscos. E hoje, Bolsonaro não tem mais o mesmo capital, não vou nem dizer político, eleitoral. Principalmente em São Paulo, onde a população, 68%, o rejeita e rejeita o candidato apoiado por ele. Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram derrotados na capital. Não vale o risco. De modo algum.